Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer por você estar aqui, nos assistindo, tirando mais uma semana, tirando um tempinho, reservando um tempinho para assistir os conteúdos. Você que vem acompanhando os últimos vídeos, que acompanhou o último vídeo sobre geração de vácuo, aliás, o último vídeo sobre introdução a bombas, depois geração de vácuo, geradores de nitrogênio. Enfim, você vem acompanhando e vendo que eu venho mesclando um pouquinho sobre pneumática, um pouquinho sobre hidráulica. Gostaria de começar aqui deixando claro para você que você pode escolher. Você pode escolher o conteúdo que você quer assistir aqui. Então, insira ali nos comentários que você gostaria de assistir, tá pessoal? Comecei falando sobre bombas semana passada, fiz uma introdução, por quê? Porque hoje, propriamente dito, eu vou falar sobre bombas de engrenagem. Como funciona, os tipos de bomba, as mais aplicadas, tá pessoal? Logicamente que hoje é um conteúdo técnico, você não vai se arrepender de assistir o vídeo completo, porque é muito bacana. Vou me esforçar aqui para deixar um pouco de conhecimento prático e experiência para você. Logicamente que vai ser muito pouco perto do assunto bombas de engrenagem, porque é muita coisa. Tá, eu vou tentar compactar um pouquinho esse assunto para ver se cabe dentro desse nosso tempo aí. Eu vou ter que me estender um pouco mais do que uma hora provavelmente, porque isso é assunto de um dia inteiro se fosse falar, tá bom pessoal? Então gostaria que você aproveitasse ao máximo aqui e depois de assistir o conteúdo de hoje, que vai ser um conteúdo muito bacana, você com certeza vai compartilhar com um amigo esse vídeo de hoje, vai compartilhar as publicações, vai fazer o nosso conteúdo, o nosso canal e os nossos conteúdos serem cada vez mais vistos. Certo, pessoal? Então, me acompanhe aqui, vamos lá! Então, pessoal, vamos aqui na tela do computador para a gente iniciar propriamente o nosso assunto de bombas de engrenagem, da parte mais técnica. Olha que imagem bonita, sempre põe imagens bonitas aqui para a abertura da nossa apresentação. Então, pessoal, aqui nós temos dois modelos de bombas de engrenagem, ambas engrenagem externa. Aqui a nossa esquerda, essa bomba com a carcaça, tá? Nós chamamos de carcaça em alumínio, muito conhecida, tá, pessoal? Essas bombas aqui, nós temos alguns fabricantes a nível mundial e no Brasil, logicamente, tem alguns fabricantes que se destacam. Um deles é a Parker, né? Com a série PGP-11. Ou a Rexroth com a série AZPF, se não me engano, enfim, com inícios de código 9510, enfim. Temos também aí outros fabricantes como a Raibel, a antiga Hidrodinâmica, né? Temos aí bombas de diversos fabricantes italianos, se não me engano a Marsoc, acho que é italiano, enfim. Aí tem uma série aí que você vai encontrar uma série de fabricantes, tá, pessoal? Até uma determinada faixa de pressão, então é uma bomba muito versátil, uma bomba que tem uma gama de aplicação grande. Você encontra essa bomba na indústria, mas a concepção dela foi mais voltada também para o atendimento do setor agrícola, né? Mas você encontra muito na indústria essa bomba. E essa bomba aqui, então, praticamente uma exclusividade de aplicação nela será no setor industrial, tá, pessoal? Essa bomba aqui é uma bomba importada, ambas são muito parecidas, tem faixas de vazões e pressões parecidas, porém essa bomba importada ela suporta uma faixa de pressão um pouco maior e tem vazões, deslocamentos menores também, tá, pessoal? Enfim, mas aí temos uma série de bombas, como a gente sempre vem falando, bombas de engrenagem, ela tem aí uma gama muito grande de tamanhos, né? Pessoal, então sempre que eu falar sobre bombas, sobre válvulas, é importante eu fazer uma introdução para que você possa entender, tá? Em que parte do sistema nós estamos. Por quê? O sistema hidráulico, como eu já falei em outras apresentações, ele é composto de três grandes grupos, tá? O grupo de geração, o grupo de controle e o grupo de atuação. Aliás, quatro grandes grupos, né? E o grupo de ligação. Nós temos um caminho dentro do sistema hidráulico que compõe, a qual esses grupos fazem parte, né? Como, por exemplo, o caminho desde a fonte de energia até o trabalho a ser executado.
Geralmente, tá, a fonte de energia é a alimentação para o grupo de geração. Fonte de energia pode ser a energia elétrica, pode ser energia a combustão, tá, pessoal? E até o trabalho a ser executado através pode ser uma movimentação de uma carga, um giro de uma peça, enfim, uma correia, ou qualquer tipo de movimentação, ou uma tração, né, de um equipamento, uma máquina. Existe sim bastante máquinas tracionadas hidraulicamente, mas então, para a gente seguir o caminho da fonte para o trabalho a ser executado, nós precisamos passar por esses grupos. Isso é importante a gente deixar muito claro. Eu sei que para algumas pessoas que, enfim, têm um conhecimento técnico muito maior, isso acaba sendo um pouco básico, né? Mas o objetivo aqui é atender todos os grupos, a pessoas de diversos níveis de conhecimento, dos mais avançados aos mais básicos, mas mesmo aos grupos mais avançados de pessoas. É importante que exista essa introdução para que a gente possa saber onde nós estamos nos localizando. Então hoje eu vou falar de bombas de engrenagem, então isso faz parte do grupo de geração, tá, pessoal? Do grupo de geração. Como eu estou falando de grupo de geração, fonte de energia, já tinha dado a deixa para vocês, então eu vou começar por aqui o nosso trabalho. As bombas de engrenagem, elas podem ser acionadas através de transmissão direta, tá, ou indireta. Então aí nós temos algumas formas de montagem que a gente precisa respeitar. O mais comum é que a gente tenha uma transmissão direta, através de um acoplamento elástico entre motor elétrico e bomba, onde nós temos um acoplamento ligando os dois eixos. Tá? É importante a gente observar bem essa questão do acoplamento, porque essa é a montagem, apesar de ser a montagem mais básica, ela também requer seus respectivos cuidados, tá? Porque nós temos alguns acoplamentos que permitem um desnível, um desalinhamento, aliás, e um limite de vibração, e nós temos alguns acoplamentos que não conseguem absorver essa vibração. Tá? Uma bomba de engrenagem, se a gente for considerar a rotação a qual ela trabalha aí na faixa de 1750, 1800 RPM, né, onde nós temos duas engrenagens em contato em alta pressão, há um consenso que vai haver uma vibração muito maior do que, por exemplo, um giro de um motor elétrico por indução, né? Então, um motor elétrico, se bem mancalizado pelos rolamentos, os rolamentos são em perfeitas condições, o motor elétrico vai ter uma vibração muito pequena, né? Então, em relação a uma bomba de engrenagem. Porém, né, nós temos que levar em consideração que uma bomba de engrenagem com determinado desgaste da mancalização, se ela não for bem acoplada, ela vai sim transmitir toda essa vibração para o motor elétrico. Então, como aqui o nosso objetivo é sempre trazer experiências, eu mesmo já tive problemas sérios com transmissão de vibração de bomba para motor elétrico. Não somente no meu caso, não foi uma bomba de alta pressão, foi uma bomba de baixa pressão, mas de alta vazão, para fazer trabalhos de transferência de fluido. Então, pessoal, eu apliquei basicamente umas 10 bombas de 3 polegadas para fazer transferência de fluido, né, transferência de óleo lubrificante, e eu apliquei bombas de engrenagem, e essas bombas elas não se comportaram muito bem, porque a empresa, isso logicamente faz muitos anos, então a gente está em constante evolução, sempre aprendendo. Esse é um tipo de aplicação que eu jamais faria hoje, em virtude de todo o aprendizado que a gente tem ao longo do caminho, mas o cliente é um cliente que fazia, e até hoje faz análises de vibração constante, então mensalmente tem uma empresa terceirizada que vai lá e faz toda a análise de vibração, e desde que eu acabei aplicando essa bomba, os relatórios apresentavam vibração excessiva no motor elétrico, ou transmissão de vibração da bomba para o motor elétrico. Então, foi aí que eu tive os primeiros problemas, e digo isso faz bastante tempo, né? Eu tive os primeiros problemas e foi aonde eu aprendi na dor, né? Essa questão da transmissão de vibração. Da mesma forma, o desalinhamento, porque nós temos alguns tipos de acoplamento,
Um dos mais comuns é o acoplamento engrenagem, capa-engrenagem, né? Onde nós temos aí uma capa com uma engrenagem interna de material resinado e nós temos 2 cubos que fazem o engrenamento junto à capa, né? Então este é o mais comum e ele permite aí um desalinhamento de até 3 graus, mas também não absorve muita vibração. Então nós temos outros tipos de acoplamento com elementos elásticos mais maleáveis, né, ou através de elastômeros, borrachas, enfim, a qual acabam absorvendo, né, pelo poliuretano, vale ressaltar aqui, né, a qual acabam absorvendo a vibração. Então eu particularmente hoje vejo esse modelo de acoplamento como muito melhor, tá, pessoal? Então essa é um dos cuidados que a gente tem que ter com a transmissão direta, tá? Na instalação de uma bomba hidráulica. Também temos aí a questão da instalação indireta, onde você tem a transmissão através de polias, por exemplo, né? Corrente mais difícil, mas através de polias. Então aí nós temos que ter um grande cuidado, porque vocês vão ver na construção da bomba a seguir, que nós temos que ter uma configuração diferenciada na bomba hidráulica, tá, pessoal? Então eu digo isso para vocês porque nós temos que ter um ponto de apoio na flange frontal da bomba, no eixo da bomba, aliás, né? Melhor ressaltando, no eixo da bomba, a qual esse ponto de apoio, essa mancalização extra fica localizada no flange frontal da bomba. É o que nós chamamos de rolamento suplementar, no caso de uma bomba de rolamento, por exemplo. Então este rolamento suplementar ele auxilia, ele mancaliza o eixo e ele permite que se tenha uma força radial sobre o eixo, a qual uma bomba standard não permite esse esforço sobre o eixo, né? E, então isso você vai ter o que mesmo com o esforço, por exemplo, de uma correia tendendo a deslocar, a puxar esse eixo, na verdade, a deslocar, gerando esforço sobre o eixo, você tem uma mancalização ali que mantém as condições de trabalho da bomba, preservando a mancalização das engrenagens, tá, pessoal? Por que é tão importante preservar a mancalização das engrenagens? Porque agora eu vou contar um segredo para vocês que eu escutei assim que comecei a estagiar na área de hidráulica, tá? Uma pessoa de muito conhecimento, ainda muito cru, né? A pessoa chegou e me perguntou: Everton, tu sabe o que determina a vida útil de uma bomba? E naquela ocasião eu não sabia, porque teria uma série de respostas, né? Enfim, não sabia a intenção real da pessoa, enfim, pensei, mas tem uma série de respostas. Na verdade, o que ela me enfatizou foi o seguinte: o que determina a vida útil de uma bomba é a sua mancalização. Então, por isso que é importantíssimo preservarmos a mancalização, tá, pessoal? Basicamente, o que preserva a mancalização de uma bomba? Lógico, em condições de pressões normais, rotações normais, é a lubrificação, tá? E o nível de contaminação. Certo, pessoal? Então, lógico, o nível de contaminação faz parte da lubrificação. Então, a lubrificação dos mancais é o que determina a vida útil de uma bomba, entendeu? Então, vimos sobre a parte de transmissão, comecei por aqui, sobre a parte de mancalização, dei uma baita dica para vocês, aonde que é preciso cuidar e aonde começa o problema, tá? Então vamos adiante, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, é importante a gente fazer uma introdução, até para que a gente possa entender essa questão dessa bomba de engrenagem e por que nós estamos falando da bomba de engrenagem, né? E por que nós vamos especificar cada bomba, certo, pessoal? Vamos lá. Então, existe a evolução do sistema hidráulico. Isso lá, vamos falar, década de 80, enfim, você trabalhava com pressões menores e produtos com tamanho físico maior, certo? Então você tinha maiores, você tinha uma válvula, trabalhava-se com vazões maiores, trabalhava-se com reservatórios maiores e trabalhava-se com pressões menores. A partir do momento que foi se exigindo um maior nível de produtividade e eficiência das máquinas, se viu que precisaria se aumentar muito mais a vazão, muito mais o tamanho físico do sistema, e isso geraria custo,
E com o avanço da tecnologia, logicamente, nós não poderíamos nos limitar a simplesmente olhar para um sentido, né? Que era o sentido apenas de aumentar o tamanho físico de um sistema. Então você precisa começar a usar a tecnologia e o conhecimento em prol disso. E foi aí que começou então a se trabalhar mais a questão da relação pressão e área, né? Que é o que a relação entre as duas gera uma força. Então, pessoal, se viu que para que se pudesse exercer o mesmo esforço, nós pudéssemos, por exemplo, deslocar 5 toneladas, 5.000 kg força, ou 10 toneladas, antigamente que se trabalhava com um cilindro de uma determinada área, se viu que poderia se trabalhar com um cilindro de uma área menor, talvez até metade da área. Para isso, para que se pudesse haver essa redução de área e obter o mesmo ganho de pressão, ou então para que se pudesse obter mais ganho de pressão sem aumentar a área de força, né, a área de cilindro, por exemplo, se viu a necessidade de aumentar a pressão do sistema. Tá? Então, para reduzir a vazão e proporcionalmente o tamanho físico, ou para manter o tamanho físico e obter mais ganho. Então, para que eu possa aumentar a capacidade da minha máquina sem aumentar a área, eu preciso aumentar a pressão de trabalho. E para isso, existem então os produtos atuais, os produtos com melhor engenheirados. Então aqui, conforme eu tenho no nosso vídeo aqui, a evolução do sistema hidráulico incorpora pressões operacionais mais elevadas. Tá? Qual é o objetivo disso? Botando em termos o que eu vinha tentando explicar para vocês de uma forma prática. O objetivo disso é o menor tamanho e peso operacional, tá? Justamente menor tamanho físico e peso do sistema e automaticamente investimento. Acionamento elétrico, eletrônico e eletrônico computadorizado. Objetivo: operações mais precisas e eficientes, sistema de controle de carga, de velocidade e de demanda de potência. Operações mais precisas com menor consumo de potência. Que isso aqui eu estou fazendo comentários gerais, para que a gente possa trabalhar com menor consumo de potência e operações, ou então a velocidade e de demanda de potência, nós temos aí que trabalhar com alguns controles de bomba. Então, pessoal, isso eu preciso então ter uma bomba de pistão ou uma bomba de palheta de vazão variável, né? Mas isso aqui é o conceito básico para que vocês possam entender que atualmente os produtos trabalham com faixas de pressões maiores. Tá? É preciso que haja um entendimento até para que você possa no futuro saber quando usar uma bomba de engrenagem, quando usar uma bomba de palheta e quando usar uma bomba de pistão. Tá? Lembro, mais adiante eu vou apresentar alguns dados, que uma bomba de engrenagem ela tem uma limitação em relação à pressão, basicamente. Ela é uma bomba que eu posso trabalhar com altas vazões, mas eu tenho uma limitação de pressão. Porém, essa faixa de pressão e vazão de uma bomba de engrenagem, ela atende a grande maioria das aplicações. Outra informação importante para que a gente possa entender aqui, tá, é em relação à geração de pressão. Tá? Ou então, como é criada a pressão num sistema hidráulico, tá? E qual a função que a bomba tem nisso. Essa é uma questão muito importante, porque eu fiz questão de botar essa informação aqui, de esclarecer isso aqui, porque quando a gente pensa em bomba, se fala muito que um dos objetivos da bomba, uma das funções da bomba é gerar pressão. E na verdade não é, tá, pessoal? Isso eu quero deixar claro aqui para vocês. O objetivo e a função de uma bomba hidráulica é gerar vazão, é deslocar óleo. A pressão é gerada através da restrição do sistema, da resistência à passagem do fluido. Então aqui, expressamente, a pressão é criada pela resistência à passagem do fluido, do óleo hidráulico. Exemplos: restrição na tubulação, carga no atuador. Aqui nós temos as duas imagens do exemplo que eu apresentei para vocês. A restrição na tubulação está aqui, um fluxo turbulento, né? Começo aqui na tubulação, conforme o mouse, conforme o nosso guia aqui, nós temos um fluxo não tão laminar, mas um fluxo com um comportamento mais uniforme, e a partir do momento que ele encontra a restrição neste joelho, né, nesta curva,
ele acaba gerando um fluxo mais não uniforme, desuniforme, um fluxo mais turbulento, tá, pessoal? Então, as consequências disso, tá? Eu faço uma breve pausa aqui, convido você a voltar um pouco e assistir os conteúdos que eu deixei mais lá atrás, onde eu falei em aquecimento, problemas de aquecimento, em fluxo laminar, fluxo turbulento, número de Reynolds, tá? Eu tenho um vídeo que eu falo especificamente disso. E por quê? Isso é uma coisa que pouquíssima gente fala, tá? Fala superficialmente. Eu fiz um vídeo bem bacana sobre isso, um vídeo bem completinho, falando sobre o que é um fluxo laminar, o que é um fluxo turbulento, quais são os números de Reynolds, a quantidade de Reynolds aceitável para um fluxo laminar e um fluxo turbulento e as consequências que isso gera, tá, pessoal? Basicamente, isso gera o que? Aquecimento, tá? E é onde eu vou entrar mais à frente. Mas a restrição, ela gera o que? Aquecimento. Uma outra forma de gerar a pressão, então aqui à direita, é o nosso atuador, quando ele encontra um esforço, quando ele chega no fim do curso, ou encontra um esforço, que é a carga, ele então eleva a pressão. Por quê? Porque é gerada uma resistência à passagem do óleo, né? Enfim, acaba-se o fluxo de óleo, o curso do sistema, e automaticamente a bomba, ela não quer nem saber. A bomba, ela foi concebida para deslocar óleo, para gerar vazão, e é isso que ela vai fazer, é isso que ela sabe fazer. Ela aprendeu a fazer isso. Uma analogia, né, pessoal? Então, assim, ela foi concebida para isso, ela foi desenvolvida para isso e ela vai fazer isso. Então, ela vai deslocar óleo até que alguma coisa aconteça, tá, pessoal? Então, vai se gerar essa restrição, vai se haver um aumento de pressão. Então, ou você controla essa pressão através de outros componentes, ou então vai haver um rompimento em algum ponto do sistema, seja uma mangueira, seja a própria bomba, tá? Fazendo com que aí sim esse fluxo, esse óleo se perda para a atmosfera, então para o meio externo. Logicamente que quando você desenvolve um sistema hidráulico, você não deixa isso acontecer. Então você faz o que? Você controla esse fluxo. Então você desenvolve um sistema para controlar esse fluxo. Ou você desvia o fluxo, ou você controla a pressão desse fluxo através de uma válvula controladora de pressão, ou reguladora de pressão, ou redutora de pressão, e aí por diante, tá? Não entrarei no mérito, mas isso é importante ficar muito claro, tá, pessoal? Então, bomba de engrenagem, ela não tem controle, ela vai deslocar óleo continuamente numa vazão fixa, a qual ela foi desenvolvida e especificada. Logicamente que ao longo do tempo ela poderá reduzir a eficiência e irá reduzir sua eficiência e irá reduzir um pouco a sua vazão, o seu deslocamento de óleo, mas isso é um percentual, tá, pessoal? Isso é um percentual. Uma bomba de engrenagem, vale eu ressaltar aqui, ela tem de fábrica, de teste, uma eficiência a qual nós devemos considerar no dimensionamento de um sistema de 90%. Tá, pessoal? Então, não devemos, uma bomba de engrenagem, ela não irá deslocar 100%, a qual foi desenvolvido, 100% do fluxo, não terá um comportamento eficiente em 100%, a qual ela foi concebida, até mesmo por causa da sua construção, tá, pessoal? Então, existe uma eficiência volumétrica, tá? A qual dentro dessa eficiência volumétrica foi considerada a eficiência mecânica da bomba, enfim, a qual essa eficiência que nós devemos considerar é de 90%, tá, pessoal? Então, com o tempo, com o desgaste da bomba, poderá acontecer de você perder e essa bomba começar a reduzir a sua eficiência a 85%, 80%, 70%. E aí, por diante. Porém, quando isso acontece, nós temos que observar um gráfico de perda de eficiência. Vai criar uma rampa de perda de eficiência e nós temos que ficar monitorando. Porque se você tem uma perda de eficiência na faixa de 70% a 60%, você já tem um problema iminente
a qual muito provavelmente a sua bomba vai lhe deixar na mão em breve, com brevidade. Então você precisa o quê? Monitorar. Isso é uma manutenção preditiva, pessoal, fazer o monitoramento. Vim aí já em outras situações mostrando que existe como você monitorar a vazão e eficiência, a vazão de uma bomba hidráulica, a eficiência volumétrica dela através do que? Através de medidores de vazão, de flow meters, enfim, seja ele para execução de serviços ou seja ele fixo na máquina. Vale ressaltar que automaticamente quando a bomba perde eficiência, a volumétrica, a pressão do sistema acaba se perdendo também. A bomba não consegue mais deslocar óleo suficiente para poder gerar a pressão determinada, a pressão calculada para o sistema. Então é uma consequência essa perda de pressão através da bomba, tá pessoal? A bomba gera fugas. Então é importante que você conheça essa definição aqui, essa questão de pressão, como isso é criado, tá pessoal? Vinha falando para você sobre o problema da resistência do óleo, o problema da questão fluxo turbulento. Pessoal, aqui está um exemplo clássico, tá, disso. Muito provavelmente o que aconteceu aqui, um sistema hidráulico que ou foi mal desenvolvido ou não foi executada a manutenção corretamente, ou uma série de consequências aqui que não tem como se identificar, tá pessoal? O fato é que esse sistema gerava aí uma restrição, uma perda de carga, enfim, isso estava gerando uma pressão ao ponto de que não foi, então, não tinha um sistema de condicionamento, ou não tinha volume de óleo suficiente, ou não tinha um trocador de calor para que pudesse compensar esse aquecimento, porque vale aqui eu ressaltar uma definição, no sistema hidráulico, como tudo é transmissão de energia, tá pessoal? Então, vimos lá no grupo de geração que a fonte de energia pode ser, por exemplo, a energia elétrica através de um motor elétrico, energia combustão através de um motor combustão. Essa energia a bomba recebe através da transmissão de um motor elétrico, por exemplo. O motor transmite energia elétrica e energia mecânica, a bomba recebe energia mecânica e gera energia hidráulica através do deslocamento do óleo, da vazão, tá pessoal? Com a restrição no sistema, com as perdas, com as restrições geradas, né? Automaticamente você vai ter que controlar isso aí através de válvulas, enfim. E se o sistema não é bem dimensionado, ele acaba gerando perdas de cargas, que é o que nós chamamos, através de alívios constantes de uma válvula em alta pressão, através de uma série através de restrições de tubulação, um volume de ciclos grande, tá pessoal? Também vai gerar essa restrição e esse aquecimento, porque a restrição ela vai fazer o que? Ela vai impedir o fluxo do óleo. E logicamente tudo é transformação de energia, então essas perdas vão gerar, essas perdas, na verdade, que eu chamo de perda, não seria uma perda, seria uma transformação de energia. Então o sistema está gerando perdas na hidráulica, porém está transformando o que? Energia hidráulica em energia calorífica. O pessoal está transformando em calor. Então isso está se perdendo para a atmosfera através de calor. A gente chama de perda, mas na verdade isso é uma transformação de energia. Talvez agora eu tenha me feito entender um pouco melhor. A bomba de engrenagem ela vai deslocar a vazão a qual ela foi especificada, então não existe controle ali. E quando nós não temos controle na bomba, automaticamente algumas perdas vão ser geradas através do sistema, algumas transformações de energia, tá pessoal? É natural que isso aconteça, isso só não pode acontecer em excesso, mas é natural que vá acontecer sim algumas restrições e automaticamente o sistema por si só ele vai começar a gerar um pouco de calor. Isso é normal. Então nós temos duas formas de controlar, de condicionar esse óleo, tá pessoal? Porque o óleo, uma das funções dele é o que? A transferência de calor. Até mesmo porque uma bomba de engrenagem, voltando à bomba, trabalhando a 1800 RPM com a folga mínima, por exemplo, de 7 microns que ela tem, sua folga de lubrificação, ela vai gerar aquecimento, a própria bomba. E o óleo é que vai resfriar isso, da mesma forma como os outros componentes. Então o sistema por si só ele gera em vários pontos aquecimento. Então é natural que isso aconteça. Esse óleo ele vai voltar
vai retornar ao reservatório e ele precisa ser condicionado para que a bomba possa succioná-lo e fazer um novo ciclo. Esse condicionamento ele pode acontecer através de uma estabilização do óleo dentro do reservatório, tá? Através das paredes do reservatório. Então, para isso você precisa calcular um volume de óleo ao ponto de que ele fique por um momento, tá? Um determinado tempo dentro do reservatório e consiga resfriar e consiga executar essa transferência de calor, ou então através de um trocador de calor, tá, pessoal, que é um componente auxiliar do sistema que mantém o condicionamento do óleo. Vale aqui ressaltar, sempre eu falo isso, dou essas dicas porque isso eu vou ter que falar, vou ser obrigado a falar sempre, que isso faz parte. Uma temperatura ideal de um sistema hidráulico é a faixa de 40 graus Celsius. Então é ideal que a bomba succione o óleo a essa temperatura, não menos, não mais, tá, pessoal? Então isso seria o ideal, porque isso você vai alcançar a viscosidade ideal do óleo, você vai considerar uma performance ideal do sistema, tá? A lubrificação, a melhor performance de lubrificação nessa temperatura, porque os componentes foram desenvolvidos para essa temperatura. Tá? Então é importante, logicamente, respeitar a viscosidade de óleo, o tipo de óleo, enfim. Mas o nosso assunto aqui é o aquecimento. Então, ou o óleo transfere e resfria esse calor dentro do reservatório, através de uma estabilização, ou então através de trocadores de calor. Trocadores de calor tem alguns tipos, mas não vou entrar no mérito aqui, porque aí é um outro assunto. O nosso assunto é bomba. Em suma, aqui ocorreu algum problema, tá, pessoal? Ou o problema foi de um subdimensionamento do sistema, que não acredito, porque pelo dano causado aqui, pela forma como esse óleo está danificado, é simples de se ver visualmente que o óleo ele está com suas propriedades danificadas. Houve um superaquecimento e muito provavelmente o problema está no circuito. O circuito está gerando um superaquecimento, tá? São muitas perdas, são muitas transformações de energia. Então, aqui é preciso observar. Essa bomba que está aqui embaixo, ela não quer nem saber. Eu reforço sempre isso. Ela não quer nem saber, ela vai mandar óleo e pronto, e acabou. Até que ela comece a perder eficiência e mande menos óleo. Tá? Então, aí está o problema. Quando isso acontece, pessoal, nós começamos a ter um problema crônico. Por quê? A redução de eficiência da bomba gera o que? Aumento de contaminação no sistema. Aumento de contaminação no sistema vai gerar uma aceleração do desgaste da bomba e de outros componentes, logicamente. Então, quando isso começa a acontecer, o gráfico de eficiência ele se acelera, né, pessoal? A perda de eficiência da bomba ela se acelera, né? Ela acelera. Então, a temperatura é um dos grandes males, é o causador de praticamente todos os problemas, né? Basicamente, né, pessoal, junto com contaminação, enfim. Então, aqui está um exemplo típico de um aumento, uma temperatura excessiva e os danos às propriedades químicas do óleo, químicas e físicas, né, pessoal? Então vamos lá. Como que se gera o aquecimento? Abertura frequente de válvula de alívio, é aquilo que eu comentei lá atrás. Quando a função da bomba é mandar óleo e ela não quer nem saber, então nós precisamos ter um controle dessa pressão através de válvulas auxiliares, e uma delas é a válvula de alívio. Então o sistema ele precisa ser calculado a tal ponto que essa válvula ela precisa atuar o mínimo possível. Porém, na imagem anterior era visto que essa válvula estava atuando praticamente constante, tá, pessoal? Operações de final de curso, conforme eu já havia comentado, né, gera-se a restrição. Nível inadequado de óleo, então tá aí também um grande problema. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque isso são os cuidados que você tem que ter no sistema para que você tenha uma vida útil perfeita da bomba. Quando você for instalar uma bomba nova, você precisa observar isso aqui, tá? Você precisa observar esses detalhes. Por exemplo, com a perda de eficiência da bomba, agora vamos para a parte prática, não mais teórica. Com a perda de eficiência da bomba, o que o pessoal faz geralmente? Começa a reduzir a pressão. O pessoal vai lá, pode ter problema na válvula.
vai lá e começa a regular a válvula por conta, tá? Começa a regular a válvula para aumentar essa faixa de pressão. E vai aumentando, e vai regulando, O pessoal vai lá e é o que nós chamamos de estrangular, ou seja, o pessoal regula ao curso máximo da válvula, tá? Que por vezes, na maioria das vezes, essas válvulas são em sua regulagem máxima chegam a 210, 350 bar, tá? São comuns essas pressões em válvulas de alívio. Então a bomba logicamente não vai chegar nessa pressão porque ela já sofreu desgaste. E quando a bomba perde sua função por completo e a pessoa acaba aplicando uma bomba nova, se ela não toma o devido cuidado de verificar essa válvula, ela vai botar essa bomba nova, e a bomba, ela, lógico, está com 90% de eficiência. Ela vai fazer o quê? Ela vai, na primeira restrição, ela vai continuar mandando óleo e essa pressão vai se elevar até a regulagem da válvula, que poderá estar em 350 bar. Então, pessoal, 350 bar é muito acima do permitido de uma bomba de engrenagem. Então, o que irá acontecer será, em algum momento, essa bomba vai danificar muito rapidamente, tá, pessoal? Os picos de pressões vão ser altos, ela vai trabalhar com pressão excessiva, vai começar a gerar desgaste de bancalização, enfim. Aí você vai ter mas um dos primeiros sintomas, muito provavelmente, é que essa bomba vai começar a sofrer picos de pressão muito mais elevado, porque, lógico, as válvulas de alívio também têm um tempo de resposta, e até que essa resposta, que ela obedeça esse tempo de resposta, gera esses picos de pressões maiores, e aí muito provavelmente pode estrincar a carcaça da bomba, ter uma série de consequências, enfim. Então, é importante que a gente observe o que? Quando for instalar uma bomba, sempre, independente do princípio de funcionamento, desregule a válvula ou então zere a pressão da válvula de alívio. Seja uma ou duas que tenha no sistema, recomendo que a gente faça isso na principal. Mas, por via das dúvidas, se você quiser desregular duas válvulas, se tiver isso, lógico, né, por redundância, nunca é demais. Então, zere a pressão da válvula, instale da melhor forma possível a bomba. Se for transmissão direta, verifique o alinhamento de acoplamento. Se for transmissão indireta, verifique se o eixo da bomba é mancalizado, se você comprou a bomba correta. Feito isso, verifique a questão de lubrificação da partida da bomba. Preencha a carcaça da bomba com óleo, tá, pessoal, no primeiro momento, para que a primeira partida da bomba, ela já os primeiros giros já tenha óleo dentro da carcaça, para que a bomba não possa para que a bomba não tenha as primeiras rotações seca, né? Então isso facilita até mesmo a sucção na partida da bomba. E logicamente deixa essa bomba trabalhando por alguns minutos em baixa pressão e depois você vai regulando a pressão. Por isso que é importante você desregular a pressão. Então essas são algumas das recomendações ao instalar uma bomba nova, tá, pessoal? Muito cuidado. Parei aqui em nível inadequado de óleo, então isso é uma questão que não deveria estar aqui, mas é importante a gente considerar, tá, pessoal? É desenvolvido um sistema hidráulico com volume de óleo X. Um sistema, por exemplo, se ele é desenvolvido para trabalhar com 400 litros, você tem que respeitar trabalhar com 400 litros. Lógico, o óleo tem custo, mas você precisa respeitar, porque você vai ter um desgaste de bomba ou vai ter consequências muito piores, tá, pessoal? Reservatório inadequado, aí é uma questão de projeto, né? Volume, projeto. Trocador de calor entupido, se houver trocador de calor, né, pessoal? Por vezes um sistema não tem trocador de calor, mas se tiver trocador de calor, é importante você observar a condição de manutenção do trocador de calor. Não entrei aqui no mérito dos tipos de trocador de calor, mas quando falo trocador de calor entupido, eu vou fazer duas observações aqui. Trocador de calor a ar, são air cooler ou tipo radiador, é importante fazer uma limpeza na matriz do trocador, que é o radiador, nas aletas brasadas desse trocador, com ar pneumático. Faça uma limpeza, porque por vezes tem equipamentos que trabalham num ambiente
severo em relação a pó, umidade e pó junto, que é pior ainda, que acaba criando aí uma camada sobre a matriz, né, sobre o radiador. Então, fazer uma limpeza periódica, tomar os devidos cuidados. Ou então, o que não é visível, porque este da matriz do radiador é visível, então o que não é visível é um trocador a água, tá, pessoal? Você pode ser um trocador de placas ou um trocador casco-tubo, mas por muitas vezes acaba se gerando, dependendo da qualidade da água, acaba se gerando incrustações dentro das tubulações, que na maioria das vezes são tubulações de cobre, tá? E essas incrustações, elas acabam gerando a restrição da passagem de água. Se não tem passagem de água dentro do trocador, não vai trocar a temperatura e a temperatura do óleo vai elevar. Tá? Então é importante observarmos aí a manutenção dos trocadores de calor. Tubulações incorretas. Aí voltando naquele exemplo da fluxo turbulento. Tá? É muito melhor respeitarmos, pessoal, quando a gente vai montar um sistema para quem trabalha com serviços ou montagens, é importantíssimo respeitarmos os raios de curvatura dos tubos, os raios de curvaturas das mangueiras, ao montar as mangueiras, as bitolas das mangueiras, né, pessoal? Vamos para os exemplos práticos. Por quê? Porque aqui eu sempre procuro falar em prática, né, pessoal? É comum a gente ver isso, tá? Que eu vou falar para vocês. Por vezes as pessoas querem acabar ganhando produção e a primeira coisa que se pensa, mas eu vou aumentar a vazão da bomba. Eu já fui muito procurado em relação a isso, tá? Muito procurado em relação a isso. Eu vou aumentar a vazão da bomba. Pessoal, não é simplesmente isso. Quando você aumenta a vazão da bomba, você automaticamente gera mais restrição. A restrição à passagem do fluido daquela tubulação que já tinha sido dimensionado para aquela vazão específica. Essa restrição gera calor, tá? E por vezes você acaba não tendo um ganho que você tinha calculado lá para atender a sua expectativa. Então é importante quando você for querer obter ganho de produção através de vazão, através do aumento de vazão, você vai ter que redimensionar todo o sistema, inclusive as tubulações. Como você fala de prática, aí agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. É por isso que é importante você assistir esses conteúdos, pessoal. É importante você assistir esses conteúdos que eu venho passando para vocês, porque eu passo prática, eu passo exemplos, eu passo experiência, que eu já tive problemas, que você não vai encontrar em outro lugar. Isso eu digo para vocês porque eu já fui uma série de treinamentos e você não vai encontrar da forma como eu estou expondo aqui. Então, eu sei que é um assunto técnico, às vezes você tem que se desprender aí de 60 minutos, 40 minutos, né? Mas, pessoal, isso é conhecimento. Isso está sendo gratuito para você. Pelo menos por enquanto eu tiver tempo, pessoal, para fazer isso. Tempo e saúde para fazer isso também, né? Porque eu estou aqui fazendo isso como uma forma de trocar experiência, como uma forma de ser conhecido também, né, pessoal? Então, lógico que tem um objetivo, meu objetivo é ser conhecido também. Então, pessoal, é importantíssimo que eu vou pedir aqui para vocês, no meio do nosso vídeo aqui, que compartilhe esses conteúdos, pessoal. Disso que eu estou falando, muita coisa para relembrar, eu já tenho vídeos feitos lá na página, então é importante você observar, revisar se tem vídeos que você não assistiu, tá? Seja no YouTube ou seja na minha página, mas lá na página eu tenho os vídeos relacionados. E o mais importante, lá na página eu tenho um campo onde você pode deixar o seu e-mail e se cadastrar para que eu possa estar ali atualizando, informando, enviando conteúdos, anexos, enfim, por e-mail. É a forma que eu tenho de unificar as informações. Eu não tenho um grupo de WhatsApp, não tenho um grupo de Telegram, nas redes sociais eu me desculpo, porque muitas vezes eu não consigo responder os comentários. Mas não são tantos comentários assim. Pessoal, mas é que os vídeos são uma forma de eu trocar experiência, não é a minha fonte de renda. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso pelear, eu preciso ralar, como diz a turma, e às vezes não dá tempo. Então, no e-mail isso me facilita muito,
Por isso que eu peço, se cadastrem lá, tá? E compartilhando, também peço para que as pessoas se cadastrem lá, porque lá é uma forma de eu mandar um e-mail para todo mundo, informar todo mundo, não deixar ninguém de fora, não deixar ninguém desinformado, para que ninguém fique bravo comigo, tá, pessoal? Então, enfim, para que ninguém saia prejudicado, tá? Voltando, tubulação correta, linhas estranguladas, tá, pessoal? Linhas estranguladas, tá? Era isso que eu ia falar aqui, a minha experiência. Linhas estranguladas por quê? No passado, eu já tive problemas de perdas de cargas sem entender o porquê. Fui convidado para fazer um flush de um sistema hidráulico, tá, numa grande fábrica, aqui em Santa Catarina mesmo, aonde, ao fazer esse flush, eu observei uma pressão excessiva, muito além dos cálculos realizados, e eu comecei a observar que isso não era normal. Eu comecei a fazer uma inspeção de toda a tubulação, onde eu observei, pessoal, que essa tubulação, lógico, foi contratada uma empresa de montagem, né? Eram tubulações eram tubos trefilados com anilhas, porca-anilhas, né? Cravamento. E eu comecei a observar que ao cortar os tubos através de corte a frio, através de serra, o pessoal acabava não rebarbando as bordas, as extremidades dos tubos. Então, as rebarbas, elas ficavam obstruindo o diâmetro interno e chegava a se reduzir basicamente metade da área do tubo, tá, pessoal? Então, isso, você imagina uma série de restrição, uma série de cortes que foram realizados em montagens e basicamente todos eles restringindo o fluxo. Resultado, nós tivemos que desmontar toda a tubulação e fazer o escariamento de toda a tubulação, tá, pessoal? Rebarbar toda a tubulação. Você imagina o trabalho. Então, assim, reforço e reforço. Quando você for fazer uma contratação de serviço na sua fábrica, verifique o histórico da empresa, consulte, peça um escopo técnico. Pessoal, procure um especialista, tá? Procure um especialista na área, uma empresa especializada, porque fazer montagem de tubulação não é simplesmente ir lá e fazer a ligação dos tubos. Tem uma série de critérios que você precisa levar em consideração. Simplesmente um descuido tá muito grande, talvez para aquela empresa isso fosse normal, mas é um descuido muito grande. Estava gerando uma restrição enorme no sistema, tá? E isso é perda de produção, você vai perder lá na frente, você vai perder de qualquer jeito, tá, pessoal? Ou seja, você não tem jeito, você vai economizar no serviço, aí você vai perder fortemente lá na frente em produção. Outro exemplo típico de problema com tubulação, para quem acha que é simples tubulação, eu vou ali e contrato qualquer um para fazer tubulação, não é assim. Outro exemplo típico, participei de uma concorrência, pessoal, uma empresa grande também, tá? Para fazer tubulação, era uma tubulação enorme. Mas o custo saiu mais caro. Perfeito, tudo bem, faz parte, concorrência. Entendi e fui embora. Depois fiquei sabendo que o pessoal que fez a montagem, só para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, o pessoal fez uma ligação de uma tubulação de óleo com tubulação de água, porque o sistema era muito grande, tá, pessoal? Era uma fábrica toda. Fez uma tubulação de óleo com uma tubulação de água. Então você imagina, abasteceu todo aquele sistema de lubrificação com água. Meu Deus! Então você imagina o tamanho do problema. Se perdeu todo o volume de óleo. Se perdeu... Pessoal, só para vocês terem uma ideia, estava desbordando óleo e água pelo sistema de aeração da unidade hidráulica. Então você imagina o tamanho do problema gerado, desgaste, enfim. Não vem ao caso, mas é para você levar em consideração que não é tão simples assim uma ligação com um sistema hidráulico, uma montagem de tubulação. Tem que ter bastante cuidado, tá, pessoal, em relação a isso, certo? Me excedi no tempo aqui com isso. Vamos lá. Então, pessoal, tá aqui problemas de uma bomba hidráulica, tá, pessoal? Alguns casos típicos aqui. Na nossa imagem, à esquerda, nós temos aqui uma bomba que sofreu, muito provavelmente, trabalhou com pressão excessiva, tá? Muito acima da faixa de trabalho recomendada, e automaticamente, você vai ver mais na frente que eu vou mostrar para você como é o funcionamento da bomba, a pressão
forçou as engrenagens sobre a carcaça da bomba, a qual as engrenagens começaram a remover material da carcaça. Você imagina toda essa faixa aqui aparente, né, que você dá para observar que foi removido material aqui do alumínio. Todo esse material foi para dentro do sistema. Então isso é desgaste em cima de desgaste, tá, pessoal? Isso aqui é pressão excessiva. Aqui uma quebra de eixo por torção, muito provavelmente por desgaste de mancal e desalinhamento ou por excesso de pressão, tá? Gerou essa quebra por torção, torque demandado muito maior do que o suportado pela bomba, tá, pessoal? Aqui da mesma forma, tá? Muito provavelmente nesta engrenagem aconteceu o que? Aqui no canto inferior direito aconteceu um desgaste da mancalização da engrenagem, tá? Gerando uma vibração muito grande, né? Forçando as engrenagens contra as placas ou contra a carcaça, como da mesma forma na foto superior, tá? Gerando aí uma quebra generalizada dentro da bomba, tá, pessoal? Então aqui alguns exemplos de problemas causados, bombas danificadas, tá, por excesso de pressão e contaminação. Bombas de engrenagem, existe uma flexibilidade quanto à sua composição, muito melhor do que as outras. Por quê? Porque você pode ter uma bomba de engrenagem simples, que é o que chamamos, que é uma bomba de engrenagem de um estágio. Então você tem uma bomba, tá, uma vazão deslocada, bem como você pode customizar de uma forma muito simples, com um custo baixo em relação aos outros princípios. Você pode customizar e montar bombas em séries diferentes, tá? Você pode ter aí 1, 2, 3 bombas, tá? Você pode, o que chamamos de bomba tripla, né? A um custo muito mais acessível do que se fosse uma bomba de pistão, uma bomba de palheta, certo, pessoal? Então tá aqui uma bomba simples, tá? Uma única vazão, ou uma bomba tripla, que nós chamamos nada mais do que 3 bombas, 3 vazões, certo, pessoal? Aqui, princípio de funcionamento de bomba, nós temos aí, então, quando falamos em bomba de engrenagem, 2 tipos de bomba: a bomba de engrenamento interno e a bomba de engrenamento externo, tá, pessoal? Vou falar pouco sobre a bomba de engrenamento interno, tá? Por quê? Porque ela tem uma aplicação bem menor, uma participação no mercado bem menor do que as bombas de engrenagem externa, mas é importante você saber, tá? Então aqui nós temos os passos de funcionamento de uma bomba de engrenagem interna. Bomba de engrenagem interna, porque como o próprio nome diz, aqui na imagem abaixo, é uma engrenagem dentro da outra, tá? Então é muito simples o entendimento, é muito mais entendível do que uma bomba de engrenagem externa, o funcionamento, né? A cada rotação de uma bomba, e aqui nós temos 4 estágios de uma volta completa da engrenagem, ela vai succionando o óleo, fazendo com que esse óleo seja deslocado entre as duas engrenagens pelo espaço vazio aqui, certo, pessoal? Até o ponto em que ela desloca o óleo na pressão de saída, na linha de pressão, a linha de saída da bomba. Como aqui a própria imagem é muito didático, é muito didático a imagem, e isso é muito entendível, né? O funcionamento de uma bomba de engrenagem interna, tá? Então ela não tem tanto segredo assim. O que vale ressaltarmos sobre uma bomba de engrenagem interna, pessoal, é que ela tem basicamente dois tipos de construção: as bombas de baixa pressão e as bombas de alta pressão. Bombas de baixa pressão geralmente são utilizadas para transferência de óleo, sistemas de lubrificação, e elas podem trabalhar aí até uma faixa de 20 kg força por centímetro quadrado, ou 20 bar. Qual é a vantagem de uma bomba de engrenagem interna para a transferência do fluido? A baixa vibração e o baixo ruído em relação a isso. Ela transfere o óleo de uma forma muito mais uniforme, tá, pessoal? Então, é uma bomba muito mais constante, é uma bomba que tem uma construção melhor para transferência de óleo, tá? Bomba de engrenagem interna para alta pressão. Qual é a diferença da bomba de engrenagem externa de alta pressão? Ela suporta pressões maiores. Então, incrivelmente, nós temos bomba de engrenagem interna
que podem suportar até 300 bar de pressão. Então isso é uma construção muito engenheirada, é muito bacana, tá, pessoal? O funcionamento dessa bomba. Porém, para que você tenha uma ideia, por que não é tão utilizada assim? Uma bomba de engrenagem interna de alta pressão, ela pode custar até 30 mil reais, daí para mais, tá, pessoal? Então é um custo que não justifica mais uma aplicação de uma bomba dessa. Aí sim já acaba se justificando a aplicação de uma bomba de pistão, talvez um pouco mais cara, mas é uma bomba que tem uma série de controles em cima disso, então muito melhor. Tá? Então é uma bomba que ela tem sim sua versatilidade, mas ela tem uma limitação em relação a custo, tá? Para a bomba de alta pressão. Já para a bomba de baixa pressão, ela é sim mais utilizável, mas também perde em relação a custo para uma bomba de transferência de engrenagem externa. Tá? Então aí nós temos uma aplicação muito limitada, principalmente no Brasil, em relação a isso. Vantagens, então, é uma bomba de baixo ruído em relação à de engrenagem externa e muito mais uniforme. Desvantagem é uma bomba que muitas vezes inviabiliza sua aplicação pelo custo. Então, basicamente é isso sobre bombas de engrenagem externa, tá, pessoal? Até porque não vou me ater tanto, porque não tem tanta aplicação no mercado. Uma das coisas importantes que vale observar, a bomba de engrenagem interna é uma bomba que tem um eixo único, aqui motriz. Basicamente a mancalização principal está nesse eixo motriz, diferente da bomba de engrenagem externa, que ela tem uma mancalização a ser cuidada no eixo motriz e no eixo movido. Na engrenagem motriz que tem o eixo e na engrenagem movida, aliás, desculpa, tá? A qual nós vamos observar mais adiante. Aqui, pessoal, até peço desculpas, tá, pessoal? Eu estou falando sobre noções, mas se eu for entrar, eu comentei que a bomba de engrenagem externa não vou me ater tanto a detalhes, porque até não preparei para vocês informações complementares em relação à bomba de engrenagem interna, porque eu estou sendo mais prático e mais usual em relação ao comercial. Agora, se for de interesse de um grupo considerável, eu sim posso fazer uma apresentação dedicada de bomba de engrenagem interna, falando sobre modelos, os principais fabricantes. Por exemplo, os principais fabricantes de bombas de engrenagem interna, a Booker, tá? É um fabricante importante, a Voith hidráulica, tá? Então também tem uma limitação em relação a fabricantes, tá? Essas bombas de engrenagem interna. Então, se você tem interesse, insira lá nos comentários, comente solicitando sobre isso, sobre mais informações de bomba de engrenagem interna, se for o caso, tá, pessoal? Porque eu vou me ater vou falar um pouco mais sobre a bomba de engrenagem externa. Então, aqui está a nossa imagem da bomba de engrenagem externa. Ela tem uma construção um pouco mais simplificada em relação à sua anterior. E o funcionamento, aqui nós temos uma imagem no canto superior direito das duas engrenagens trabalhando. Aqui a nossa bombinha carro-chefe de entrada aqui, né, muito comum de ver na indústria. Então nós temos aqui basicamente a zona de admissão, zona de pressão. Na nossa animação aqui, no nosso desenho, aliás, nossa imagem, no nosso desenho da bomba, das duas engrenagenzinhas. Então, pessoal, nós temos aqui o que? Vamos considerar que essa da esquerda seja a engrenagem motriz, tá? E a outra a engrenagem movida. Motriz porque ela tem um eixo. Se você observar aqui na bomba de engrenagem, o eixo é deslocado do centro da bomba, justamente porque essa ponta, tá? Ela é ligada a uma das engrenagens e a outra engrenagem ela é simplesmente deslocada, movida pela engrenagem principal, tá, pessoal? Então, essas engrenagens elas trabalham em sentido oposto uma da outra, tá, em relação à rotação. Por isso que quando a gente fala em rotação, a gente está considerando sempre a motriz, tá, pessoal? A engrenagem do eixo. Então, como ela trabalha em sentido inverso uma da outra, tá? O que vai acontecer aqui? Para que eu tentar explicar de uma forma prática para vocês. Essa área azul aqui é a zona de admissão, tá? Aqui é onde a bomba gera um vácuo para succionar esse óleo, tá? Temos então que tomar cuidado em relação a essa área, tá? A essa zona de vácuo,
Porque a bomba tem um poder de vácuo limitado. Então nós não podemos aplicar uma bomba a um nível muito superior ao nível do óleo, tá? Por exemplo, esse poder de sucção de uma bomba de engrenagem externa permite com que a bomba fique aí montada a um nível de até talvez aí uns 500 milímetros, 700 milímetros, depende do tamanho da bomba, um pouco mais, um pouco menos, vai depender, sem que cause grandes problemas à bomba. Muito mais do que isso, começa a se gerar problemas à bomba, principalmente perda de rendimento, principalmente se você precisa ter uma máxima eficiência da bomba, tá, pessoal? Então tem que tomar bastante cuidado em relação à distância, à altura, em relação à coluna de altura, em relação ao nível do óleo, tá? Isso é muito comum para bombas que são montadas acima do reservatório ou fora do reservatório, então cuidado maior ainda. A tubulação de sucção, tá? Muito importante. É preciso dimensionar uma tubulação que não gere o mínimo de restrição, tá? Para que a bomba possa ter um poder maior de sucção, tá? Ou então para que tenha uma condição normal, tá? De sucção da bomba sem gerar restrição. E aí uma série de cuidados, como por exemplo filtro de sucção, tá? Eu particularmente não gosto muito de aplicar, mas se você for aplicar, é importante você sempre executar a manutenção do filtro, mantê-lo sempre limpo para não gerar restrição na sucção, porque essa restrição, tá? Essa falta ou esse aumento do esforço aqui na sucção, essa restrição vai gerar o quê? Vai gerar uma cavitação na bomba, tá? Cavitação na bomba, que eu vou explicar um pouco depois sobre isso, tá? É um dos problemas, a cavitação e a aeração, são dois problemas graves em relação à bomba, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês o funcionamento e depois eu volto para falar um pouco desses problemas. Então aqui nós temos a nossa zona de admissão, as engrenagens vão trabalhar em sentido oposto e elas vão deslocar o óleo por fora da engrenagem, tá, pessoal? O óleo não passa entre as engrenagens, ele passa por fora de cada engrenagem. Então aqui o óleo vai deslocar no sentido à esquerda e na engrenagem da direita o óleo vai se deslocar no sentido à direita. O óleo vai se encontrar novamente na zona de pressão, tá? Onde automaticamente ele seria forçado a voltar para a zona de admissão, só que isso não ocorre porque as engrenagens têm aí um ajuste, foram desenvolvidas para que isso não ocorra. Então o óleo é forçado, tá, pelo caminho externo e oposto, ele é forçado o quê? A expulsar pelo único local que ele tem de saída, tá? Que é o pórtico de pressão conforme a seta amarela. Então, recapitulando, a bomba succiona o óleo, desloca o óleo pela parte externa e força o óleo a sair, expulsa o óleo através do pórtico de pressão, tá? Daqui o óleo vai para dentro, para o sistema, vai passar por filtros de pressão, vai passar por grupo de controle, enfim, tá, pessoal? Então essa é o funcionamento de uma bomba de engrenagem, tá? Quais os problemas que nós temos adiante, pessoal? Deixa eu só aqui, voltando. Quais os problemas que nós temos adiante em relação a uma bomba de engrenagem? Falei da cavitação. O problema é esse, tá? É comum em todas as bombas. Mas vou falar primeiro da aeração, tá, pessoal? Aeração. A aeração é a presença de ar, tá? É a presença de ar dentro do sistema, tá? Cavitação e aeração são muito parecidos, tá? Esse ar ele é obtido no sistema, dentro do reservatório, através, por exemplo, de turbulência dentro do óleo, uma linha de retorno mal feita, ou então na sucção, um ponto de entrada de ar, tá? Um isolamento mal feito, uma vedação inexistente ou danificada que permite a entrada de ar. Então esse ar, tá? Essas bolhas de ar dentro do sistema, a partir do momento que a bomba desloca para esse ar para a sua zona de pressão, ele vai fazer uma compressão, que logicamente o ar é compressível, colapsando essas bolhas de ar, tá? E gerando o quê? Gerando então explosões ou implosões dentro aqui dessa zona de pressão, tá? Gerando aí toneladas de pressão por centímetro quadrado, aí
diária, né? Então você vai ter, isso vai remover material, principalmente material mais sensível, como por exemplo uma placa de bomba, enfim, vai danificar a carcaça da bomba. Você vai gerar danos na bomba em relação a essas implosões das bolhas de ar dentro do sistema. Cavitação é muito parecido, tá, pessoal? Você vai ter o que? São bolhas de ar também, tá? Gerado através da restrição do sistema, que deslocadas para a zona de pressão acabam implodindo também, tá? E danificando as paredes, as engrenagens, enfim, as placas de bronze sinterizadas que fazem o ajuste da bomba, tá? Então é preciso ter um cuidado na bomba em relação à entrada de ar, ingresso de ar através de isolamento não feito, por exemplo, vedações, né? Através de turbulência dentro de um sistema hidráulico, através dentro do reservatório. Talvez um dos sintomas que você possa observar no reservatório desta turbulência são espumas, né? Geradas dentro do reservatório. Ou então, para cavitação, aí, uma restrição na sucção da bomba hidráulica, como por exemplo filtros entupidos, enfim, cavitação e aeração tem efeitos muito parecidos, tá? Apenas difere da causa, tá, pessoal? Então falamos aqui de cavitação, aeração, falamos sobre como funciona a bomba de engrenagem, na construção de uma bomba de engrenagem. Lógico que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque como eu falei, não temos tempo para isso neste vídeo. Lógico que aí teria que ser um curso mais completo, né, pessoal? Então, ressalto que temos muito mais a discutir sobre bombas de engrenagem, sobre construção, tá? Sobre o que é uma placa de bronze, de uma engrenagem, uma placa de encosto chamada, né? Sentidos de rotação, sobre engrenagem, sobre tratamento, sobre corpo de material de bomba, diferenças, enfim, tem uma série aí de informações a ser observado sobre as folgas de lubrificação, os tipos de mancais, tá, pessoal? Mas lógico, esse vídeo aqui é para que você tenha uma noção do funcionamento de uma bomba hidráulica, tá, pessoal? Vamos lá, vamos adiante então. Uma das informações que eu acho mais importante aqui, para classificarmos a bomba de engrenagem. Como é que nós conseguimos classificar uma bomba de engrenagem? Vamos lá. São bombas que trabalham com pressão até 250 bar. Bom, 250 bar, pessoal, são deslocamentos, os menores deslocamentos possíveis, tá? Ainda assim eu não trabalho com uma bomba de engrenagem a 250 bar. Essa informação é uma informação de catálogo. E talvez eu trabalhe com bombas da Parker, tá? Importadas a 250 bar, tá? Mas as bombas nacionais não foram desenvolvidas para trabalhar nessa faixa de pressão. É importante a gente sempre também considerar que, lógico, a bomba foi desenvolvida, está lá no catálogo uma certa faixa, mas todo equipamento hidráulico é importante a gente considerar trabalhar numa faixa de 20 a 80% do que ele foi especificado. Vamos falar de experiência e de parte prática aqui, tá? Nunca se trabalha num limite, pessoal. Nunca se trabalha no limite. É sempre importante a gente manter uma margem de segurança, tá? Apesar de que os componentes têm sua margem de segurança, seu fator de serviço, enfim. Mas é importante a gente ter a nossa própria margem de segurança em relação a isso, tá? Mas, logicamente, essa que seria uma pressão máxima de uma bomba de engrenagem, tá? Então, as pressões aí de uma bomba de engrenagem, faixas de pressões usuais aí ficam na faixa de 20, 50, lógico, de mínimas, né? E as faixas mais usuais 100, 140 bar, tá? Até 170, 180 bar. É bacana trabalhar com bomba de engrenagem. Até 200 bar, tá? Rotação de uma bomba de engrenagem, tá? Das menores até 2.500 RPM. As bombas mais usuais aí no mercado não são recomendadas trabalhar nessa faixa de pressão. Recomenda-se trabalhar até 2.000 RPM. Porém, uma rotação aí ideal de uma bomba de engrenagem seria a faixa de 1.800 RPM, né? Deslocamentos. Então aí nós temos uma grande variação, desde deslocamentos até menores, tá? Nós temos deslocamentos aí de 1,2 centímetros cúbicos até 201 centímetros cúbicos. Isso, para você ter uma ideia, a 2.000 RPM pode gerar até 402 litros na maior vazão aqui, para você ter uma ideia. Então tem uma faixa grande de vazão também, tá? É a grande característica de uma bomba de engrenagem, essa versatilidade. Múltiplas combinações,
conforme eu falei para você lá no meio do nosso vídeo. Nós podemos ter a bomba simples ou nós podemos ter bombas duplas e até triplas. E até 4 estágios, né, se for o caso. E a versatilidade em relação às montagens, né, aos flanges, os eixos, os pórticos, conexões, né, pórticos flangeados, roscados. Então temos aí uma grande variação, uma versatilidade muito grande em relação a isso. Tá? Então aqui as principais características de aplicação, como classificaríamos uma bomba de engrenagem: uma bomba para alta vazão, para uma rotação controlada em 2000 RPM, e para uma pressão moderada, tá? Alta, mas não super alta, né? Na faixa aí de 200 bar seria uma faixa muito bacana de trabalho. Até, né, 170 bar, 140 seria o ideal de uma bomba de engrenagem. Não muito mais do que isso, mas podemos sim. Então aí é dessa forma que classificaríamos a aplicação de uma bomba de engrenagem. E o principal, baixo custo, né? Engrenagem externa, baixo custo, por isso que é amplamente aplicado aí e ocupa a maioria das aplicações de um sistema hidráulico, tá, pessoal? Aqui então, sobre a bomba de engrenagem externa, para que a gente possa ir caminhando para o encerramento do nosso vídeo de hoje, tem um vídeo, uma animação que apresenta aquilo que eu falei para vocês sobre o sentido de fluxo do óleo. Tá aqui a nossa bomba, a construção um pouco diferente, né? Como eu falei para vocês, as engrenagens em sentido oposto, né, pessoal? Em azul aí a nossa câmara de admissão, em vermelho a nossa câmara de pressão, pórtico de sucção e de pressão. Lubrificação dos bancais. Muito bacana esse vídeo, tá, pessoal? Então era só uma parte do vídeo aqui que eu trouxe para vocês, não é o vídeo completo, mas era para que vocês pudessem observar, além da didática, a questão da animação, do funcionamento de uma bomba de engrenagem. Então eu gostaria que você me acompanhasse aqui agora, tá? Vou chamar você de novo para a gente partir para o encerramento do nosso vídeo. Voltando aqui então, pessoal. Ufa! Caramba! Tem que tomar um pouquinho de água aqui, porque olha, 1h30 praticamente o nosso vídeo de hoje. Ufa! Queria agradecer você que chegou até aqui, realmente é bastante conteúdo. Mas como eu disse lá no começo, eu tenho certeza que você vai compartilhar com um amigo. Já está faltando até um pouco da voz, mas pessoal, tenho certeza que valeu a pena. Tenho certeza que o que você viu aqui hoje você não encontra em outro lugar, porque eu estou passando a experiência, é conteúdo prático, é muito pouco do que a gente tem para explorar ainda, tem muito mais para explorar. Mas como eu falei durante o vídeo, eu estou me esforçando para trazer aqui conteúdos para você semanalmente. Às vezes não dá, me desculpe mais uma vez se eu não consigo responder os comentários a tempo, mas eu expliquei para você aqui ao longo do vídeo. Então, pessoal, por favor, compartilhe lá com amigos, peça para o pessoal se inscrever no canal, lá também se inscreva você se você não é inscrito lá no canal do YouTube, e principalmente se cadastre lá na página, deixe seu e-mail lá, que é uma forma que eu tenho de encaminhar para você, certo? Estar sempre o atualizando. Tá, pessoal? Então, sem mais delongas, porque o nosso vídeo de hoje, o nosso conteúdo de hoje foi muito longo, gostaria de agradecer mais uma vez você que chegou até aqui nesse momento, e até a próxima.